pode nos ouvir pelo seu smartphone? Basta instalar o aplicativo Nova Sião Digital e ouvir em sua casa, trabalho, rua, carro, ônibus, em qualquer cidade, estado ou país. O aplicativo Nova Sião Digital está disponível na loja de aplicativos do seu celular ou em nosso site www.novaciãodigital.com.br. Alô, você, meu amigo, meu irmão, tem o chamado de Deus no teu coração? Anuncie que Jesus Cristo salva, cura, liberta e é Senhor. Faça isto, faça como a Nova Sião, fazendo missão em nossa região, levando a palavra de Deus a muitos corações. Entendeu agora? Pô, tem dificuldade? Tinha, agora não tá parado não. A Associação Comunitária de Rádio Nova Sião informa que este programa é de produção independente, sendo de total responsabilidade de seus idealizadores. Rodrigo, programa aí para vir semana que vem na rádio. Bom, um abraço aí, querido. Deus abençoe a paz do Senhor. Um brinde aqui. Nova Sião Digital. Pode botar antes, não, tem que beber. Se botar na mesa antes de beber, depois me dá. Novamente. Vamos lá, novamente. Aniversário do pastorzão. Eita, 56. Glória a Deus no ar aqui, ó. 24415335, Nova Sião Digital. Já estamos aqui hoje comemorando mais um ano de vida, mais um ano de vitória. Pastor Carlos Wesley completou 5.4, não é isso, Pastor Carlos Wesley? Com muita alegria. Não? Que isso, rapaz? Quando 56. foi? 56? Já foi, 54 já foi. Meu Deus, rapaz, chegando na terceira idade, 5.6, Pastor Carlos Wesley. E hoje nós estamos aqui meio afônico, né? A temperatura na cidade do Rio de Janeiro caiu, mas estamos aqui. E sobrevivemos, né? Sobrevivemos com um tema muito relevante, edificante, que é sobrevivendo às drogas. O nosso irmão missionário aqui, o nosso irmão evangelista, Marcelo Paulo, com o pastor Carlos Wesley e pastor Carlos Salles. Boa noite, meu irmão Marcelo Paulo. Boa noite a todos. Quero já começar a agradecer aí a oportunidade, essa porta aberta para um assunto muito importante a ser abordado aqui nessa noite. Então, você que já está com a gente aí, não saia daí, fica aí, porque tem muita coisa boa para falar de um assunto, dependência química, né? O tema desse assunto, na verdade, um assunto que tem destruído famílias e muitas das vezes por falta de informações. Então fica aí que você não vai perder. Amém, glória a Deus. Pastor Carlos Wesley, nesse pique aí, né? Voltando. Semana passada não esteve conosco, mas voltando agora, quantas atividades, né? Ali na Bica que aconteceram, né? No sábado também, oração, pastor não para, caminhada também, né? Caminhada da Amanhã praia. tem caminhada, amanhã tem vai ter pela caminhada, paz. não é passeata não, né? Caminhada. Não, passeata, Vai ter passeata não, de... passeata foi hoje ontem. não, Não, foi agora ontem que o pastor Carlos Salles participou ou não? Ontem? Participou passeata ontem? Não. Onde é que foi? Na Central do Brasil? Rapaz. Ih, rapaz, não, amanhã é caminhada é espiritual, não tem nada a ver A gente isso. faz não. uma caminhada junto à comunidade da Bica, tá? Então nós estamos aí mais uma quinta-feira, como é que as atividades, né? Estão aí para que o nome do Senhor seja exaltado. E você que está participando conosco, vai ser um tema muito, muito bom.
pode mandar suas perguntas aí, seus questionamentos, que vai dar tudo certo. E hoje também já deixar aqui registrado o aniversário da Igreja Casa de Refúgio, fazendo 4 anos, é uma parceira nossa lá na Bica, a unidade das igrejas. Nós estamos lá trabalhando. Pastor Luiz Cláudio, 4 anos de igreja, e Deus tem abençoado grandemente aquele lugar. Parabéns aí, comunidade evangélica Casa de Refúgio. Amém. Pastor Carlos Salles, né? No ativismo religioso, não, no ativismo aí, não é freneticamente aí trabalhando, mas começa de manhã, 5 horas da manhã, depois passa para live, uma live espiritualizada, abençoada, né, no canal ali, e o pastor tem estado conosco frequentemente, de segunda a segunda, sem parar, envolvido na obra de Deus, não é isso? Isso. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, os amados irmãos que estão nos acompanhando, também essa mesa seleta, né? Opa, o Fernanda, ele diz que é laranja seleta, não. São pessoas selecionadas por Deus que está aqui conosco nesta noite, para nós fazermos essa programação e crendo, né, que o sobrenatural de Deus venha acontecer. Também quero parabenizar, né, a Igreja Casa de Refúgio com os pastores Miguel e Luiz Cláudio, que Deus esteja abençoando. Também que Deus esteja abençoando o nosso pastor, já parabenizei ele, mas uma vez nós estamos aqui parabenizando pelos 56 aninhos que Deus concedeu, né? E também peço as orações dos amados irmãos pela dona Sarilma, né? É verdade, hoje levou uma queda aí, que Deus esteja aí operando, né? Maravilhosamente na vida dela. Quero pedir aos irmãos que estejam orando por ela, né? Amém. Um abração para ela, Deus esteja abençoando. Então, é um tema assim que inspira bastante, como eu posso dizer, compreensão e também atenção, né, dos amados irmãos, do que vai ser falado aqui nesta noite. Desde já nós pedimos a orientação do Espírito Santo de Deus para estar nos conduzindo. Amém? Amém, glória a Deus. Eu gostaria de deixar um texto aqui para vocês antes de iniciar o bate-papo. E se você tiver alguma dúvida aí, você pode escrever, você pode colocar aquilo que realmente você acha interessante, porque esse tema hoje é muito importante para as famílias, para você que tem filhos e pessoas que realmente superaram obstáculos e adversidades. E o tema é sobrevivendo às drogas. A Bíblia não fala diretamente sobre as drogas, mas diz que devemos evitar substâncias que alteram o nosso raciocínio e comportamento. Devemos ser sóbrios e ter controle sobre aquilo que dizemos e fazemos. Quando uma pessoa se droga, afeta a sua mente e leva a comportamentos destrutivos, maus para a saúde e também para os relacionamentos. E usar droga que não é muito forte, pode parecer inofensivo, mas normalmente uma droga leva a outra e a pessoa acaba se viciando. E à medida que o organismo vai se acostumando à droga, ela vai precisando cada vez mais de outras doses mais fortes para obter o mesmo efeito. Isso leva ao uso de drogas mais perigosas. E muitas vezes as overdoses é que matam o ser humano. E a Bíblia avisa o cristão a não se deixar ser dominado por nada, em 1 Coríntios 6, versículo 12. E quem está embaixo ou debaixo da influência das drogas tem atitudes ruins, que não teria se estivesse sóbrio. A pessoa drogada pode causar acidentes, ferir, matar, se humilhar, maltratar quem ama. E a Bíblia avisa que perde às vezes o controle do seu comportamento, trazendo problemas e tristezas. Está lá em Provérbios 23, de 29 a 35. O comportamento do cristão deve ser um comportamento exemplar. E desde sempre, também, em várias religiões aí, né? E a gente não pode nem citar religião, né? Mas, antigamente, os feiticeiros, eles usavam drogas para induzir estados de ligação com forças espirituais negativas. E muitas drogas afetam a mente e deixam a pessoa mais suscetível à influência do mal.
E a Bíblia diz para resistir ao diabo, não para facilitar o seu trabalho, em Tiago 4, no versículo 17. E você pode ficar liberto das drogas, meu irmão, aceitando Jesus hoje como Salvador da sua vida, como seu Salvador, e pedindo sua ajuda para que Ele possa curar, libertar do seu vício. E a palavra de Deus diz que Jesus é a verdade, Ele nos liberta. Está lá em João 8,32 e João 14,6. Ele morreu na cruz para que você tenha uma vida livre e com esperança. Basta que você acredite. Procure também uma ajuda profissional, né, além da parte espiritual, e Deus com certeza Ele fará a sua parte, mas você também, nesse contexto todo, é muito importante que você queira se libertar e você queira sair desse vício que tem estragado tantas famílias e famílias que têm sido dizimadas pelas drogas. Estamos aqui hoje com o nosso irmão Marcelo Paulo. Vou dizer boa noite novamente, mas ele vai dar uma introduçãozinha, né, porque ele tem uma experiência grande, trabalhou nesse ministério, né, esteve envolvido com drogas, e ele vai falar para vocês um pouquinho como tudo começou. Pois bom, o Fernando já falou, né? Eu sou Marcelo Paulo. Boa noite a todos, paz de Cristo para todos. Um assunto muito importante, né? Estou feliz aqui de estar aqui para poder falar um pouquinho desse assunto, daquilo que eu vivenciei, uma história do passado, né? Vivenciei uma história destruidora. Porém, hoje eu tenho ido em alguns lugares para tratar esse assunto através de informações, não somente espiritualizando o assunto, mas também com uma parte terapêutica, técnica, através das informações, que é muito importante, né? O dependente químico tem que ter informações, ferramentas para poder entender o que está acontecendo de errado com ele, que o tempo está passando e ele não consegue se livrar disso, né? Então, para começar aqui nessa introdução, é um assunto que tem aí, isso não é um dado meu que eu vou falar aqui, uma estatística não é minha, é da Organização Mundial de Saúde. A dependência química, o assunto sobre drogas tem matado 3 milhões de pessoas ao ano em todo o mundo. Vê, Fernando? Isso significa dizer que a cada um minuto, tem uma pessoa morrendo, ou a cada 10 segundos, né? Então é um assunto assim que tem que ser tratado, abordado, tem que ser dado uma atenção para isso. E a gente vai tratar isso aqui hoje, e não sai daí que você vai aprender muito, tenho certeza disso. Amém. Pastor Carlos Wesley, você que tem feito um trabalho de cura, de libertação também na Bica, e a gente encontra às vezes na própria comunidade, né? Tantas pessoas carentes, pessoas que realmente são dependentes do vício. Como é que tem sido a demanda lá na Bica, na igreja? Existem pessoas que estão procurando, né, até o alimento espiritual, a palavra de Deus, e até uma orientação dentro da igreja? Esse problema, ele ocorre lá por ser uma comunidade, então tem pessoas envolvidas com essa questão, né, das drogas, e a gente busca, né, na medida do possível, trabalhar, encaminhar, né, pessoas para que possam ser tratadas, né, porque você trata da questão espiritual, mas você também tem que dar o apoio, né, um caminho para que a pessoa possa se libertar, se desintoxicar. Exatamente, porque tem situações de pessoas que até se convertem e a pessoa para de usar, de ser usuário, né? Mas tem muitas que não têm condições, isso não acontece. Então é uma luta muito grande, porque a pessoa às vezes até quer se libertar, mas é um vício, o vício é algo que complica, né? E a pessoa às vezes, mesmo querendo, ela não consegue sair. Então tem que ter
um apoio terapêutico, né, de uma casa de ajuda, outras questões para que possam levar essa pessoa a se libertar. E é uma pena, porque no meio de uma comunidade, tipo, né, Fazenda Bico, onde tem muitas pessoas, né, não são todas, que tem questões financeiras, você vê uma pessoa gastando um recurso que muitas vezes conseguido através de um grande sacrifício em uma coisa que faz mal. E às vezes prejudicando a família, né, porque a pessoa tem gente ali junto e fica todo mundo envolvido. Então, realmente é um trabalho muito árduo, que tem que ter muito amor pelas vidas para poder fazer esse trabalho. É verdade, né? O pastor Carlos Salles também, que trabalha numa comunidade carente, né? E normalmente na Assembleia de Deus existe um trabalho, né, de cura, de libertação, né? E muitas pessoas fazem, às vezes, esse trabalho especificamente. Por exemplo, o pastor Carlos Welles, lá em Cascadura tem a irmã Nair, né, que fazia esse trabalho, e ela está há muitos anos lá, né, que faz esse tipo de trabalho. Eu tive a oportunidade até de participar da cura e libertação. E cura e libertação também não só pessoas que estão envolvidas com drogas, mas problemas afetivos, emocionais, de relacionamento, de um modo geral. E como é que esse trabalho tem acontecido, tem sido feito lá na sua comunidade, na sua igreja, pastor? Professor Fernando, uma situação assim que a gente precisa realmente, conforme diz aí o nosso amado irmão, que pessoas que têm conhecimento de causa, entendeu? Por causa de quê? As situações, elas vão além da nossa própria vontade. O que a gente trabalha como pastores, a gente trabalha mais ao lado espiritual, mas isso vai além de lado espiritual. Isso tudo começa com um jovem ali querendo falar, não, quero ficar fora de mim, eu quero extravasar, eu quero estar fazendo isso, quero estar fazendo aquilo, e daqui a pouco, conforme o senhor próprio mesmo diz, que usa drogas mais pesadas e muitas pessoas perdem, né, as estribeiras. A gente vê cantores aí, pessoas que deixaram de ser cantores, outros morreram muito cedo por causa de overdose. A gente vê jogadores de futebol que tinham um talento enorme, perderam suas carreiras porque entraram pelas drogas. A gente vê pessoas que têm uma vida muito boa, têm uma família boa, mas se perderam por causa das drogas, e a gente tem que tratar realmente a situação na raiz. Eu estava outro dia lendo uma história, e essa história ela dizia dessa maneira, que dois jovens estavam pescando, e quando de repente duas crianças estavam se afogando, eles pularam na água para salvar aquelas crianças, com muita dificuldade conseguiu tirar aquelas crianças da água e colocar em lugar de segurança. Mas quando eles terminaram de tirar, vinha mais duas que estavam se afogando ali dentro daquela água. Eles foram com sacrifício novamente, tiraram aquelas duas. Quando vê, tinha 4 se afogando. E tinha deles que eles não conseguiam mais salvar. E um deles ficou salvando e o outro correu para ver o que estava acontecendo. Ele foi na fonte. E quando ele foi aonde estava acontecendo a situação, ali ele pegou aquelas crianças que estavam pulando num local tranquilo, aparentemente tranquilo, e aquela correnteza estava levando as crianças para um local que era mais perigoso. Então, o que acontece? A gente tem que atacar na fonte, a família tem que perceber, a família tem que ajudar. E muitas vezes, hoje em dia, os jovens estão falando, não, isso aí é medicinal. E vem com uma lorota daqui, outra lorota dali, e esconde do pai, esconde da mãe daqui, e a pouco já está grave demais, a situação leva realmente à perdição, e a gente precisa estar nos preocupando e trazendo verdadeiramente pessoas que têm conhecimento de causa nesse trabalho para nos ajudar. A gente vê que
um dos cantores, né? Se não me falha a memória, ela é dos Menudos, né? O Rafael, que se perdeu aí, foi uma situação muito difícil. Rafael Vive. Viveu uma vida desgraçada por causa das drogas. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, então, estar caminhando nesse sentido, como? Buscando ajuda e profissionais, pessoas que já passaram por isso, e para a gente ter aí realmente uma palavra que vai nos fortalecer, uma palavra que vai nos levar a essa ajuda necessária para a gente estar trabalhando com isso. Amém. Irmão Marcelo Paulo, você quer contar a tua experiência, como é que começou o teu envolvimento para você chegar até hoje? Como aconteceu isso? Sim, é necessário, né, para a gente contextualizar esse assunto aqui, alguns minutinhos. Hoje eu estou com 48 anos, mesmo que não pareça, né? 48 anos, mas eu experimentei a minha primeira droga com os meus 17 anos, que foi o álcool. Já começa aqui. Quem não sabia, quem não tinha essa informação, álcool é uma droga lícita. Então, aquele momento da minha passagem da adolescência para a juventude, chegando aos meus 17 anos, usando a cervejinha na época, né? Nas festinhas americanas, nos bailezinhos, discotecas, influência de amizades, na escola, no futebol. Queria abrir um parênteses aqui rápido, que eu também tive um envolvimento no futebol, né? Com 17 anos eu já estava jogando no Madureira. Eu fui campeão juvenil em 91, Campeonato Carioca, nós fomos campeões, ganhando de Vasco, ganhando de Flamengo, ganhando de Botafogo, ganhando de Fluminense. Então não tinha nada para mim ir por esse caminho das drogas. Fui bem educado, terminei o meu 2º grau sem repetir um ano, tive princípios, e aqui começam as informações. Dependência química não vê classe social, não vê intelectualidade, não vê cor, não vê raça. Basta o ser humano ter uma predisposição orgânica, e isso ninguém sabe que tem. É verdade. Predisposição, ninguém sabe se vai se tornar ou não vai se tornar um dependente químico, se vai se tornar um diabético, pastor, ou não vai se tornar, se vai se tornar uma pessoa hipertensa ou não. É com o tempo que a gente vai percebendo isso, né? Então, a história com a dependência química da minha vida começou nessa idade aí, aos 17 anos. A cerveja, eu comecei a gostar muito da bebida alcoólica, da cerveja. Fui começando a perder o prazer pelo futebol. Cheguei no Exército Brasileiro, joguei na seleção do quartel onde eu servi, no Exército. E me envolvi também dentro do quartel com a droga. Aí começou a droga ilícita. E eu gostei, meu organismo já era predisposto a isso, então eu tive esse contato foi progredindo, avançando, porque não tinha essas informações como se tem hoje. E geralmente quando um dependente químico que não sabe que é um dependente químico ainda, quando começa a fazer o contato com droga lícita ou ilícita, ele cria uma resistência muito grande, dizendo sempre que não é um dependente químico, que não tem problemas com drogas, que usa o álcool esporadicamente, ele para quando quer, que ele quiser, vai parar, ele né? está no controle, ele usa de forma recreativa, só quando vai para o futebolzinho, né? Enfim, então essa foi a minha história, que acontece até hoje e vem acontecendo, e muitas das vezes por falta das informações. Os anos se passaram, a situação foi agravando, quando nos meus 26 anos de idade, eu vim entender que eu era um doente. Com 26 anos de idade, eu tomei esse susto, criei uma resistência muito grande, porque eu estava nesse processo de negação, que se chama na área terapêutica. Eu resistia, eu negava, não, eu usava o mecanismo de defesa, pastor. Eu saio disso aí, isso não é problema, vocês que falam, só porque eu passei uma noite fora.
só porque eu passei mal, só porque eu não dormia em casa, isso é normal, eu tava com... E aí vem mentira, mente para cobrir uma outra mentira. Mas eu ouvi pela primeira vez que eu era um doente e que dependência química era uma doença. E aqui que eu queria entrar, nesses minutinhos, rápido, para poder falar sobre isso, dependência química. Imagina, no ano de 2000, eu me lembro muito bem que foi no ano de 2000, eu ouvi dizer que a minha doença era dependência química. Isso era um boom, foi um susto. Como assim dependência química? E aí fomos buscar informações. Existia um local aqui no Rio de Janeiro, o Centra Rio, era um local, eu me lembro até hoje, em Botafogo, particular, onde tratava esse assunto. E nós fomos lá, a família me levou lá, fomos lá. Mas mesmo assim, muita resistência, negação, não abria a mente para tentar sair dessa situação. E a situação ela vai piorando porque essa doença, dependência química, ela é progressiva, crônica e fatal. Crônica porque, como eu falei aqui da diabetes, né, da hipertensão. O hipertenso ainda tem um remedinho para tomar controlado, né? O diabético também. Ele percebe os sintomas e ele vai se adequando àquilo ali e vai sobrevivendo. A dependência química não tem nenhum remedinho para que você... Ainda não inventaram, ainda não surgiu para que haja uma melhora, para que haja uma cura. Mas, Marcelo Paulo, eu já ouvi falar de pessoas que tomam remédio e fazem tratamento medicamentoso para dependência química. Isso é porque essa pessoa chegou a um estágio avançado de alterações no seu sistema nervoso central, em que ela vai dando sintomas, né? Ela vai deixando-se bem claro, tremedeiras, o jeito de falar, síndrome do pânico, não consegue mais sair de casa, vai ficando travada em algumas áreas da sua vida, ao ponto dos familiares perceberem e terem que levar essa pessoa num local específico, e aí sim, através da abordagem de um psicólogo, psiquiatra, de uma equipe multidisciplinar, vão entender que essa pessoa precisa fazer uso medicamentoso, não para cura, mas para aliviar alguns sintomas, para poder parar com essa síndrome de perseguição, de ouvir vozes, de ver vultos. Bom, isso é dependência química. Mas a gente vai desenvolvendo essa história, a gente vai desenvolvendo essa conversa para a gente avançando. Pastor Carlos Wesley, quer fazer uma pergunta para o nosso irmão aí, uma dúvida, porque conforme a gente vai colocando, e os nossos ouvintes aí, né, eles estão assistindo essa live, então você na parte espiritual, você vê essa ligação, não é, essa ligação da droga, né, justamente com a parte espiritual. Eu, por exemplo, eu vou falar aqui rapidamente, né? No prédio que eu morava, eu tive uma experiência também com álcool, com drogas, na faixa etária de 16 para 17 anos, né? E a gente começa ludicamente, com uma brincadeira. No meu prédio, praticamente todo mundo, né, já era portador, todo mundo fumava naquela época, já fumava maconha. Mais de 20 pessoas fumavam. E às vezes você não se envolve diretamente, mas você está ali do lado de um amigo, do outro e tal, e está fumando escondido, o outro dá uma cobertura, olha para ver se vem alguém aí, não vem. Daqui a pouco você gosta daquele amigo, aí você se envolve e começa a fumar também, sendo usuário da droga, e isso acontece na fase da juventude. E tem gente que fala que é lazer, só que aquilo dá uma continuidade, aí você vai a um baile, você vai a uma discoteca, você vai numa boate, aí acaba, aí toma uma cervejinha, toma uma bebida, aí daqui a pouco fuma, e você vai naquele contexto, vai se envolvendo. E chega uma hora quando você vê, você já está envolvido não só com a droga, mas emocionalmente também com aquelas pessoas daquele círculo. Né? Daquele círculo. E daquele círculo você não consegue nem se livrar, né, da droga, nem daquele círculo vicioso interpessoal entre amigos, ou quer dizer, amigos entre aspas, né? Porque são amigos para
aquele tipo de coisa. Naquele momento. Não é? E aí vem o que ele falou, que, né, existe um acompanhamento, um trâmite todo, né, voltado, né, para o suporte, mas quando você também não consegue, entra a parte espiritual. Pastor Carlos Wesley. Eu vejo que nos dois, sim, tem duas questões aí que eu vejo que a parte espiritual ela é importante, em dois momentos. Na entrada, porque assim, eu não sei se o nosso amado aqui, o Marcelo, ele tinha participação em alguma igreja, alguma questão religiosa até, né, antes de fazer parte do processo. Porque a igreja, né, representante ali da presença de Deus, entra como um anúncio, né, que aquilo faz mal. Se for para uma igreja, você vai ouvir dizer, o professor da escola dominical vai falar, às vezes nem na pregação você fala tão claro, mas num discipulado, numa sala de escola dominical, num bate-papo, né, num momento você vai ouvir, porque é algo que faz mal para o corpo. Nós somos, né, templo do Espírito Santo. Então, se você se vê envolvido, se eu quisesse me envolver, eu também teria me envolvido nessas questões, mas o fato de ser de igreja me trazia um temor de Deus, e eu não quero isso, porque eu ouço o tempo todo que droga é uma coisa que faz mal, então eu não quero nem chegar perto, porque se você, né, você der um tequinhozinho ali, você vai acabar, pode gostar e vai querer fazer. E eu tinha amigos que usavam, amigos também, né, que circulavam comigo ali na Cirne Maia, ali onde eu morava. Então a igreja, ela se torna algo importante espiritualmente nesse processo para você evitar que você entre, né? Porque você entende que o teu ensinamento, que o teu pai falou, né? A Bíblia fala que nós devemos ouvir, né? O filho sábio ouve a repreensão do pai, da mãe, então você acaba evitando. Então a pessoa entra no processo, né? Se envolve, conforme eu disse, você tem aí uma questão de querer sair, você quer sair, você vai para a igreja. A igreja também funciona como processo de saída, porque muitas igrejas, elas têm também os seus locais onde as pessoas são internadas. As igrejas têm convênio, né? A Casa de Refúgio, a nossa lá metodista, nós já tivemos durante muitos anos, não a da Bica Metodista, que eu digo, instituição, em Teresópolis, um centro de reabilitação. Era em Niterói, São Gonçalo, não é isso? Não, a da Metodista era em Teresópolis, né? Cascadura. A igreja de Cascadura tinha um convênio com a S8, que era lá de Vista Alegre. No curso lá, né? Na S8, lá em Vista Alegre, isso, São Gonçalo. Não, Jurujuba. Então, assim, a igreja também tem esse envolvimento, além da questão da oração, da palavra de fé e esperança, né? O pastor Max, que esteve aqui, que é o nosso superintendente SD, ele teve o processo dele de libertação dentro desse centro de recuperação. Então, mas ainda existe, até eu tenho um amigo que sofreu isso, eu fiquei até de manter o contato, né, para que ele fosse curado e liberto. Ainda tem esse trabalho lá em Cascadura, que era o trabalho de reunião que levava as pessoas e tudo, tinha um local que acolhia, dava comida, dava tudo. Ainda existe? O pastor Gilberto Sattler, ele trabalha, ele faz parte da pastoral de dependência química, e existe um convênio, não mais com a S8, mas ele tem a pastoral, né, não é só o pastor mas Gilberto, tem independência. Não era sem custo? Sem custo, sem custo, que a igreja é que mandava cestas básicas para suprir, roupas, né? Roupa, cesta básica. Eu fui a S8 levar, fazer culto lá, entendeu? Quando eu era pastor na igreja de Cascadura, em prol desse trabalho. Então, a igreja, espiritualmente falando, existem essas duas caminhadas, além de outras. Eu estou falando que são dois momentos importantes, né, que a igreja tem, que é o início, quando você está ali no processo e você entende que a palavra de Deus fala que você não deve fazer, então você tem temor a Deus, você não se mete. E na hora de também a pessoa querer sair, a igreja ela sempre busca estar de portas abertas. É claro que tem igrejas que estão mais preparadas para lidar com esse tipo de coisa, né? Tem igrejas que não têm esse preparo. Tem igrejas suporte, né? O suporte, porque é difícil, não é um suporte fácil. Você não trata um dependente químico botando o cara dentro da igreja dizendo que ele é amado, que Jesus o ama. É difícil. Ele fica ali contigo
um mês, às vezes, né? Porque ele está lutando, mas tem uma hora que, né? Eu estou falando de experiência que eu ouvi. Até mesmo dentro de recuperações, eles fogem, né? Muitos fogem. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo, nosso amado Marcelo, que é assim, em relação à família, né? Ele falou um tempo que a família levou, acompanhou. Esse processo da família, a família acaba também sofrendo junto, se torna um codependente, uma codependente, né? E se no teu caso, Marcelo, se a família foi extremamente importante aí, né? Tu não chegou ainda no processo de como saiu, né? Mas Amém. Vou passar para você aqui. Então, o pastor tocou num assunto aí onde eu queria chegar, né? A igreja. Nós somos corpo, alma e espírito, ser humano, né? Então, o dependente químico na ativa, ele tem esses três afetados, né? Corpo físico fica debilitado, as consequências danosas da química, né? E aí eu estou generalizando álcool, ilícita, lícita, alma, sentimento, psique, né? E espírito. Qual é o Deus do dependente químico na ativa? A droga. Então ele está vulnerável. E aí quando se chega numa igreja para pedir ajuda, que hoje tem essas portas abertas, sempre teve, né? Digo no que diz respeito a esse assunto, hoje ele está mais esclarecido. Precisa-se muito falar sobre isso ainda dentro das igrejas. Falo porque sou membro de uma igreja hoje, né? E entendo, venho acompanhando esse processo, é uma dificuldade muito grande. Eu não estou botando culpa aqui em liderança, em questão pastoral. É realmente falta de informação, capacitação de pessoas, porque eu vejo assim, a igreja, de uma maneira geral, né, tem as programações que eu venho acompanhando aí durante os anos. Encontro de casais, tem programação para a juventude, tem programação para os juniores, adolescentes, para os idosos também tem, mas não tem tem lugares, eu já me propus a isso e já me fecharam portas, mas eu fui muito maduro para isso, continuo sendo, graças a Deus, que não estão abertas para essa capacitação. Por exemplo, bato lá na sua igreja, pastor. Pastor, tem um projeto assim, eu queria formar 12 pessoas aqui, capacitar, fazer multiplicadores para falar sobre dependência química. Porque quando uma família chega aqui, o que o senhor faz? O senhor passa a bola, não passa ou não? O senhor sabe tratar a dependência química? O senhor sabe falar da doença? Ou você vai botar a mão no dependente químico com a mãezinha dele, com a esposa dele e falar assim, sai demônio, em nome de Jesus. Isso aí é um demônio. Isso aí é sem vergonhice dele, senhora. Isso aí o seu esposo, sabe, tem que vir mais à igreja. Não é só isso. Então é sobre isso. Falar sobre esse assunto. Formar pessoas para pegar, acolher aquela pessoa ali. Acolher a família dela. A família, como o pastor falou aqui a respeito da pergunta ou dúvida, alguém pode estar pensando isso também que está nos assistindo, sofre junto. São os codependentes. Agora... Poxa, agora... E muita igreja também fica com medo, assustada. Fica assustada. Hoje em dia eu não digo tão assustada como ficou na minha época. Eu me lembro, eu tinha 26 anos de idade quando eu descobri que eu era um doente, que isso era uma doença. Foi provado para mim. Uma pessoa, um terapeuta na época, me falou isso, me explicou, me provou que era verdade, me enquadrou. Tudo que eu procurei de argumento para falar para ele que não era, ele me provou que era, porque ele também tinha sido um. E aí, nesse tempo, ele já era um terapeuta, já estava 7 anos liberto, tinha um ministério na igreja, foi lá do pessoal do pastor Jeremias, da comunidade S8. Da S8. Então, esse Paulo Magionetti, meu amigo até hoje, ele virou um terapeuta, voltou a estudar, se formou advogado, criou família. Hoje você não diz que ele foi um dependente químico. Mas nesse tempo, estou falando do ano de 2000, era assustador você falar que se chegava na igreja para pedir uma ajuda, era demônio.
Então, de lá para cá, muita coisa evoluiu. Hoje não tem ninguém desinformado. O que acontece é que alguns lugares que foram abertos... Deixa eu explicar a história, como é que foi o meu processo de cura, né? De tratamento, de evolução. Eu cheguei na minha internação. O meu caso específico precisou de uma intervenção. Eu não tive como fazer um tratamento na época ambulatorial, de ficar indo em alguns lugares 2 vezes na semana e voltar para casa, Não, eu usava nesse decorrer da caminhada, eu não conseguia voltar para o tratamento. Eu usava escapulia, eu estava realmente comprometido com a droga. Então, ao ponto de eu falar assim, caramba, cara, aquilo que aquele cara me falou era verdade, eu tenho que me internar. Eu pedi uma internação. Ah, legal. Aí esse chegou, é um fato importante. muito importante, eu me rendi. Isso é muito importante. Não adianta ninguém querer mudar um dependente químico. Se ele não chegar nesse fundo de poço, vamos dizer assim, nesse processo na vida dele de perda, geralmente é por perdas, sofrimento na saúde, perdas moral, espiritual, enfim, na família, se ele trabalha, ele perde o trabalho, se ele está casado, ele corre risco de perder o casamento, se ele ainda tem um teto, ele é arriscado de ir para a rua, porque é progressivo, é só perdas. Então a doença é progressiva, ela vai evoluindo. Se ainda não, hoje eu falo assim em alguns lugares que eu vou, né? Se ainda não perdeu o telefonezinho, vai perder por uma perda, por uma dose, se ainda não empenhou o carro, vai empenhar. Então nesse tempo eu ouvi isso, falei, pô, mas eu não faço isso não, pô, mas vai fazer, Marcelo. E aí comecei a fazer. Pô, eu me lembro na época do relógio técnico de skydive, lembra? Lembro. Quem tinha um técnico de skydive tirava uma onda. E meu papaizinho na época podia me dar um técnico de skydive. Eu falava assim, pô, eu vou tirar meu técnico de skydive para trocar por uma droga. Eu cheguei nesse ponto de ir lá e trocar. Eu cheguei ao ponto de fazer as minhas compras do Natal para ficar bonitinho, aquele negocinho de Natal, né? Do jovem ficar bonitinho Natal para a família. Eu ia lá pegar minhas comprinhas todo dia, na noite de Natal, nem botar roupinha, ir lá trocar por droga. Então, assim, aí eu aprendi essa história, entendi que eu precisava me render, aí veio a primeira clínica popular do governo do estado do Rio de Janeiro, na época da gestão do governador Garotinho. Ele implantou 4 clínicas, igual essas farmácias populares, restaurantes populares. Ele botou as clínicas e eu fui naquele montou em Santa Cruz, a Clínica Michele. Não sei se vocês ouviram falar, conheceram. Excelente, uma clínica que parecia assim a nível particular, uma equipe multidisciplinar assim, excelente. Foi lá que eu conheci o pessoal da comunidade S8, que trabalhava para ele, o governador Garotinho, na época, agregou o trabalho dos terapeutas da comunidade S8, que já era referência no Rio de Janeiro. Eles foram para lá, psicólogos, psiquiatras, os conselheiros em dependência química, que eram aquelas pessoas que realizavam as palestras, que é o que eu faço hoje, que se formaram em terapeutas sobre dependência química, que é a minha formação. Então, eu fiquei ali 1 ano. Passei 1 ano nesse processo de tratamento, 6 meses interno e 6 meses voltando lá uma vez na semana para concluir o tratamento. Isso no ano de 2000. Mas, pasme com essa informação, isso não foi suficiente. O tratamento naquele tempo foi, mas a doença não tem cura. Mas, Marcelo, Jesus não cura, salva e liberta? Cura. Por isso que eu estou aqui, há 5 anos, realizando esse trabalho. Cura, salva e questões que a igreja tem que estar preparada. É difícil. Porque o senhor pode receber um dependente químico hoje na sua igreja, ele fica lá 3 meses congregando com o senhor. A vida dele mudar em 3 meses. Mas não tem nada garantido. Aí daqui a pouco passa mais um mês, pastor Fernando. Ele chega lá arrebentado.
com a família Eu dele. já fui promovido a pastor. Mas você vai continuar isso daqui a Sim. pouquinho aqui. Mas eu quero passar para o pastor Carlos Salles Já passou isso. uma coisa muito importante, né? Ele, na trajetória dele, da vida dele. Pastor, o senhor teve alguma experiência nesse sentido que possa testemunhar para os nossos irmãos? Olha, segundo o que diz aí o nosso amado irmão, que álcool foi uma droga, né? Eu tive assim uma experiência terrível, né? Com o álcool, né? Mas graças a Deus, Deus me libertou. Eu já tive ponto de fazer as necessidades na roupa, entendeu? Por causa do álcool. Mas Deus, ele foi misericordioso e me libertou, né? E foi um período assim muito ruim, mas nunca usei outro tipo de droga, não. Foi só o álcool mesmo. Não perdeu nada por isso. Foi um tempo assim muito ruim. E também eu quero falar aqui dos nossos amados irmãos que estão nos acompanhando, a diaconisa da Síria, que está conosco aí na live. Também a nossa missionária Lucinéia, né? Pede para todo mundo entrar no YouTube aqui, que você está vendo aqui no Face. Olha, pessoal, assiste pelo YouTube, deixe seus comentários aí, faça as suas perguntas enquanto há tempo. E também o Donizete, né, que foi jogador da seleção, também está conosco aí, foi jogador do Santos, né? Que Deus esteja abençoando aí, seja bem-vindo sempre. Que legal. Entra em contato aí com a gente, né, com a rádio. Vem aí dar um testemunho com a gente. Vem aí, pode dar o testemunho, olha, 2441-5335, 2441-5335. Entre em contato com a gente aí, e a gente está ao vivo aqui pelo YouTube e estamos também pelo Facebook. E a conversa está paralela aqui, eu estou com dificuldade de falar porque embolou o meio de campo. Mas vamos lá, né? Porque ele é flamenguista também, doente aqui, e ele está empolgado até agora, está comemorando. Chegou ali embaixo, parou com a bandeirinha do Flamengo, ele veio com o casaco do Flamengo e o pastor veio com a camisa do Vasco. Eu sou botafoguense e vim normalmente hoje. Mas a coisa aqui está disputada, né? Vamos lá, mas fala aí. Quer falar mais alguma coisa? Sim. Quero mandar um abração aí para o José Vital também. Tem uma galera aí que está aí nos assistindo, que Deus esteja abençoando. O assunto tá bom, né? A missionária Lucinéia está falando, é uma bênção falar aí a respeito de drogas, que os nossos jovens precisam saber de tudo isso, né? Amém, glória a Deus. Agora uma coisa importante, eu dei sorte, porque na minha época, anos 70, 72, 73, quando eu tive contato com a bebida, tive contato, né, de repente com a droga, não drogas pesadas, como existe hoje aí, mas tive um contato, né, diretamente com a droga, né, que todo mundo inicia, que é a maconha ou a bebida, não é? Eu não tive nenhum problema assim de dependência. Eu acho que a dependência era mais emocional e eu não tive tempo até do meu organismo chegar ao ponto de ficar dependente de químico, seja do álcool ou da maconha, de alguma droga. E eu parei praticamente depois de 2 anos, né, de quase 2 anos, né, como usuário ali, não tive esse problema, graças a Deus. Vamos falar isso aí. E eu queria perguntar o Marcelo Paulo, vou passar para o pastor Carlos Weller antes, se realmente existe essa possibilidade da pessoa se envolver até emocionalmente, mas não criar aquela dependência psicológica e aquela dependência física. Isso é muito importante. Deixa ele falar, depois passo para você. Vai. Então, é muito legal essa pergunta, essa dúvida, porque existem os usuários, isso é muito importante, existem os usuários funcionais, aquela pessoa que acredita que... Só um minutinho, olha aqui, ó, Marcelo Anderson está assistindo, aqui é o nosso pastor. Não é SD não. Não, é o pastor Marcelo Anderson. Ô Marcelo, entra aqui no YouTube, aqui, curte com a gente também, não entra só no Face não. Estou aguardando você no YouTube. Pois não, pode falar. Então, existem os usuários funcionais,
os esporádicos, Ocasionais. os ocasionais, e existem os usuários abusivos, os descontrolados, os que realmente perdem o controle, que são intitulados hoje dependentes químicos, né? Que não têm controle nenhum, fazem de tudo para ir na primeira dose. Então, mas esses aí são fatos isolados. Eu convivi com pessoas, e existe até hoje, aquela pessoa que ela funciona normal em sociedade, mas ela tem que ter o tequinho dela, tem que ter o baseadinho dela, ela tem que fazer esse uso, mas isso não afeta, entre aspas, em nada o relacionamento dela com a família, se for o homem com a esposa, no trabalho, com os filhos. Mas é uma dependência. Mas é uma emocional. dependência. Se Então, não for física, ela é emocional Então, psicológica. e aí não significa dizer que essa pessoa não cause problema. Ela causa e muito para a sociedade, para a família dela. Ela ajuda o traficante a comprar mais armas, ela está ajudando o traficante com o dinheiro que ela vai lá comprar uma droguinha só, um baseadinho só, um saquinho só de cocaína, mesmo que seja uma vez por semana, enfim, o usuário funcional, que são fatos isolados. Mas, Marcelo, explica melhor o que é o usuário funcional. É aquela pessoa que ela não tem aquela predisposição de desenvolver um histórico de derrota. Sistemático. Sistemático de avançar, de a doença manifestar nele. Né? Tem pessoas que são hipertensas, tem pessoas que não são. Né? Então, esse usuário funcional, ele tem problema sim, porque eu costumo falar isso onde eu vou em alguns lugares para realizar palestras. Não adianta. Porque às vezes a pessoa levanta o dedo e fala assim, mas Marcelo, meu tio fuma maconha, mas ele é um mestre de obra. Pô, meu irmão, ele pega uma casa para fazer um prédio lá da fundação. Ele tem uma equipe de funcionários que trabalha com ele, mas ele fuma maconha, cara. Ele dá um tequinho dele, cara. Final de semana ele toma uma cervejinha, eu que vou comprar uma droga para ele. Pô, queria ser assim igual meu tio. Aí o cara está internado, levantou o dedo para me falar isso. Não vai ser nunca. E às vezes, por falta de informação, pastor, ele quer continuar na mente dele. Um dia eu vou ser igual meu tio. Eu vou conseguir dominar a droga. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha da liberação das drogas? Sou contra. Mas o que você acha em si? Hoje existe o nosso país não está trabalhando sobre isso hoje, voltando a dar uma olhada sobre isso, atualizado. O país não está preparado para isso. Alguns países da Europa, Holanda, Suécia, eles têm um modelo de tratamento lá chamado redução de danos. Isso está sendo tratado aqui, está começando a falar sobre isso agora. Já está dando um burburinho tremendo. O que é redução de danos? É o camarada chegar para um terapeuta, para um psiquiatra ou para um médico, falar assim, vamos supor que o pastor aqui é um médico, né? Pastor, eu não quero parar, não vou largar não, tá? Eu quero que o senhor me ajude. Isso lá na Europa, tá? Redução de danos. Ele quer reduzir o problema dele, admitindo que ele não vai parar. Por exemplo, lá na Europa é muito droga injetável, né? Heroína, na veia, chamado pico na veia. Então, para ele reduzir o problema, ele vai evitar de usar a mesma seringa com outra pessoa. Essas coisinhas, ele vai reduzir danos. Mas ele não quer largar, então ele vai, é igual o médico aqui, é igual um CAPS. Ele vai lá no CAPS, oi doutor, voltei, hoje é aquelas minhas 2 doses de hoje, tá? Bota o seu braço aí. O médico vai lá e aplica nele, agora fica aqui uns minutinhos, você vai comer uma goiabada, você vai comer uma banana, você vai tomar uma vitamina aqui, é uma programação. Aqui não tem como fazer isso. Aqui não, o momento que a gente vive hoje, a degradação que chegou o ser humano aqui, não tem como. A corrupção está tanta, a droga está entrando com uma velocidade tão grande, você vê que falta tudo, mas não falta droga. E tem uma coisa também, o traficante, ele é contra a família dele usar droga. Nem sempre, não tem esse moralismo não, tem, isso não é uma regra eficaz não. Tem aquela coisa, né? Geralmente quem vende não usa, né? Tem sim, isso existe, mas não é uma regra. Depende assim. do nível do traficante, aquele que está lá em cima
é uma coisa. Então, que existe aqui os falei isso agora. intermediários que estão envolvidos naquele contexto. Quem está lá trocando tiro, que está de frente lá na linha do problema, ele não tem essa regrinha. Agora, quem, como o Fernando falou aqui, quem está colaborando para que isso chegue aqui para na comunidade, para a pessoa ter acesso para ir lá comprar, esse geralmente não usa, está tirando onda no iate, em casa de praia, fora do país. E essa confusão que tem, que eles falam, não é que existem pessoas que são tão hiperativas que são aconselhadas às vezes pelo médico, por isso que eles querem a liberação da droga, da maconha e tudo, né? Porque a maconha, eu acho que ela afeta tanto psicologicamente como fisicamente. Então a pessoa é hiperativa e o médico dá uma quantidade de maconha para ela fumar, para que ela possa se acalmar. Não, eu não... Você já viu isso? Não, aqui não. É um remédio canabidiol. A pessoa toma um remédio feito... Tem um tratamento... Da maconha, não é da maconha, mas esqueci do microfone. Não, eu acho que até vou interferir aqui porque... Não, mas eu estou falando... eu vou citar até uma artista que não vou mencionar o nome, que ela realmente fumava, que o médico deu para ela, né, diagnosticou que ela é hiperativa e tal, que ela poderia, de repente, fumar para ela se acalmar. E ela fumava todo dia para ela poder relaxar a maconha. Eu nunca ouvi falar, não. Pois mas nunca ouvi falar isso. Eu já ouvi falar no canabidiol, que é um remédio que está sendo muito falado agora para usar, porque realmente tira ansiedade, tira o negócio de Parkinson, não lembro sobre. Mas tem um derivado da maconha, a palavra mas esse canabidiol, esse processo aí, não está associado ao problema da dependência química. Isso é para outro tipo de doença, que realmente foi comprovado, que também está na briga aí danado para poder se libera para comprar, se realmente é verdade, tem que comprovar na alfândega, para quais são os fins, enfim. Mas deixa eu falar aqui outra coisa. Então, como o pastor estava falando ali, tem os usuários funcionais, como eu falei aqui, dão problema, e os esporádicos e os abusadores. Agora, todo dependente químico, um dia ele foi um usuário funcional. Eu não comecei a minha história de dependência química lá em cima, vendendo relógio, vendendo minha bicicleta, deixando o carro do meu pai empenhado na boca. Caramba! Pô, se eu for contar, porque não tem tempo, se eu vou contar aqui, você fala assim, Marcelo, tu não vai vir mais aqui não. Não, vai te chamar mais vezes para tu complementar. Porque é muito longo, é uma história assim, é um assunto que ele precisa ser dissecado mesmo para poder tirar fala aí sobre esse empenho do carro do pai. Pô, meu irmão, eu fui no recreio, fui pra praia, me lembro que eu fui pra praia, pegava o carro dele com 18 anos, já era habilitado, cheguei no quartel dirigindo, tinha uma certa confiança, eu ainda estava usando escondido, ainda não estava dando esses mole de desconfiar, ou de descobrir que eu já estava cheirando cocaína. Então tinha esse poder do carro na mão. O pai, o tanque tá cheio, tá, vou à praia amanhã com meu colega, tá? O amiguinho. E ele já usava. Eu já sabia que ele usava. Aí eu pensava assim, por falta de informação, pô, o cara usa droga e sai com as melhores garotinhas aqui do bairro, cara. Pô, que barato, cara. Ah, não, quero ser igual a ele. Então essa influência é perigosíssima de amizade. Começou daí também. Aí fui pra praia, Recreio de Bandeirante, era muito frequentava muito lá. Aí na volta, a gente combinou. Tinha um apelido na época, ele falou, meu apelido. Pô, não tá afim de dar um tequinho, não? Eu falei, pô, cara, tô. Onde é que tu compra isso? Passamos aqui perto do lugar, na Praça Seca. Na época, década de 90, era o melhor lugar do Rio de Janeiro. Estou fazendo apologia aqui não, que eu me lembrei agora. Aí, vamos lá, valeu o carro. Eu jamais imaginava que aquela manhã ali, chegaram às 2h pouco da tarde, estava passando depois do almoço, que ia chegar a esse ponto. Aí, vai lá comprar pra gente? Vou, fica aqui dentro do carro que eu vou lá rapidinho. Aí subiu lá na Praça Seca, aí voltou. Ainda tem mais um dinheirinho aqui, vai lá. E aí, acabou? Acabou. Deixa o relógio lá, para ter como pegar amanhã o relógio. Então deixa o relógio e pega amanhã. Aí foi o relógio. Aí, o que mais?
Aí foi. Aí na época tinha vale transporte. Pô, vou lá em casa pegar o vale transporte. O vale transporte eu almoço lá na empresa. Com o carro. Aí voltei em casa. E assim foi. Foi entardecendo, foi anoitecendo. Não tinha mais nada. E a gente olhava um pro outro assim, olhava pelo retrovisor do carro. O meu olho parecia que ia pular para fora. Cara dilatado. Foi assim uma marca que ficou registrada. Foi isso assim, eu deixei o carro do meu pai lá negociado na boca de fumo com um bandido que a gente nunca se viu na vida, mas eles já estavam acostumados, porque cara, Praça Seca vinha gente da Barra, vinha gente do Recreio, era muito movimentada o morro da Praça Seca. Então, era uma qualidade que se falava, né, que tinha lá na época. E aí, para me chegar em casa sem o carro? E aí foi, e aí veio a história Tony, aí o coleguinha entrou no assunto, o papaizinho dele, meu pai era Receita Federal, meu pai trabalhava na Receita Federal. Então, assim, foi um comprometimento horrível. Mas o carro estava lá, o coleguinha tomou uma surra do papai, meu pai também pegou o filho dele, me pegou, deu o dinheiro que o cara pediu lá e resgatou o carro de volta. Mas foi um sofrimento assim, horrível. Ponto, né? Pastor Carlos Wesley, você que realmente não viveu e não conviveu diretamente com isso, teve uma criação, né? Nasceu no berço evangélico, mas deve ter tido os amigos, né? E muitas pessoas que eu também vivi, né? E convivi, perdi muitos amigos, perdi alguns anos atrás, já 3, 4 anos atrás, né? Que se suicidou depois de 50 e tantos anos de seu usuário de drogas, e perdi muitas pessoas por esse caminho, né? Você perdeu muitos amigos também, quer colocar alguma coisa aqui, perguntar para o nosso irmão? Perdi. Aí eu fico pensando o seguinte, a escolha. Eu acho que o primeiro momento ali é escolha. É escolher se você quer ou não. Tem gente que é mais informada e vai mesmo sabendo que vai se dar mal. Eu acho que tem gente que cai de gaiato. Porque uma coisa que impressiona, realmente, o Marcelo falou uma coisa interessante. Na minha época também, lá na minha época de juventude, existia uma certa atração das meninas por esses caras. Assim, ainda existe, até hoje. Existe, né? Não eram todos. Tinha aquelas meninas que não se metiam nessas confusões, não. Mas tinham algumas, e algumas eram as mais bonitas, porque se vestiam de maneira, né, mais arrumada, se apresentavam mais. E às vezes você via essas meninas envolvidas com os caras todo errado. E você vê, meu Deus do céu, como é que pode uma menina tão bonita se envolver com um cara? E isso realmente pode impressionar. Né? Tem também a questão espiritual, mas passa pelo espiritual, mas também passa por escolha, né? O Júlio está falando aqui a questão espiritual, né? Mas é porque o inimigo, claro, que está ali, né, fazendo o seu trabalho, né, de envolver espiritualmente, e a pessoa acaba escolhendo. Então isso também leva, né, o fato de ter grana, porque esses caras, às vezes, tem uns que só fumavam, né, eles eram só usuários, tinham dinheiro para bancar, mas tinham outros que para bancar eles tinham que roubar. E por roubar ele tinha dinheiro. Então, às vezes, ele viu que se ele fizesse um roubo, naquela época não tinha celular, mas ele roubava um relógio, ele roubava uma roupa, roubava uma bicicleta, vendia, o cara estava sempre com dinheiro. O cara que trabalhava o tempo todo, ele não tinha dinheiro, né, porque pagava as contas. Então ele também, isso era uma outra coisa que chamava atenção, se envolvia com esse questão, muitos lá na minha época, lá, com a questão de roubo, e muitos morreram. Né? Não morreu por causa da droga exatamente, muitos morreram porque viraram assaltantes, viraram pessoas perigosas e foram assassinadas. Então, assim, essa questão ela é muito complicada. E outra questão, não sei se o tempo está passando, mas eu lembrei aqui, eu tive na Cracolândia, ali no Jacaré, fazendo um trabalho com a igreja, até casa de refúgio. Cara, que doideira. Eu nunca tinha ido num processo desse, mas você vê o nível da situação, as pessoas igual zumbis, rodando de um lado para o outro, gente, e assim, não é uma coisa preconceituosa, mas assim, você via que tinha gente que era a pessoa com o cabelo arrumadinho, não é a pessoa acabada, né? As pessoas estavam começando,
né? Ainda estava com a aparência, né, de um jovem. Você vê que tinha um cabelo arrumado, estava vestindo uma boa roupa, mas já estava envolvido ali dentro. Eu vi uma menina bonita chegar com os brinquedos, né, com brinquedos em caixa para trocar por droga, numa moto, e assim, ou ela roubou aquilo, foi produto de roubo, que roubou em alguma loja, foi lá, ou sei lá, dentro da casa, não sei. Então é um nível de, uma situação assim, bancas vendendo drogas, pessoas armadas, é um comércio, é um negócio muito esquisito. E as pessoas viram zumbis. E teve um rapaz lá que queria ir para a igreja, mas é interessante, ele, no final, eu quero sair, eu quero ir, não sei o que, vamos levar para casa, né, para ajudar, mas no final ele falou, eu não sou digno de estar nem falando com vocês. A gente estava dentro do carro, já indo embora, depois que ele decidiu não ir, ele falou, eu não sou digno de nem estar falando com vocês, a minha vida é um erro. Então, você vê a situação, que a pessoa viu a vida tão ruim, e o emocional nem chega a um ponto que a pessoa perde a sua identidade, né? A identidade é uma coisa séria. Quer fazer uma colocação, meu querido? Que nós vamos orar. Sim. Mais uma vez eu quero agradecer o pessoal todo que está aí com a gente. Mais uma vez a minha esposa está aí, a nossa Marina Salles Andrade. E quero dizer, né, que conforme cada um teve aí essa situação aí de experiência. Marina, sua esposa não, sua esposa é de Ipanema. Não, a irmã Marina está na live também com a gente, né? Eu fui criado pacato, né? Lá em Minas, né? E aí trabalhei muito na roça, muito tempo, não tive contato, né? E glorifico a Deus por isso, né? Mas quando vim para o Rio de Janeiro também, eu trabalhava numa empresa que eu ia para a empresa, o cara me chamava de advogado. E ele falava assim, aí advogado, trouxe aí, quer? Ah, não, meu filho, quer não, obrigado. Entendeu? Mas levava assim na empresa, entendeu? Então era coisa assim, fácil. É fácil quando a gente está começando, né? Um dá, o outro dá, mas quando chega um certo momento... Tu se compromete. Te compromete. Marcelo Paulo, suas considerações aí finais que nós vamos orar. Amém. Então, eu quero rapidamente agradecer a oportunidade de abordar esse assunto aqui. Mais uma vez eu quero esclarecer que dependência química não é nenhum delito, não é sem vergonhice do ser humano, é uma doença. A gente precisava de mais aí, muito tempo para poder falar sobre isso. Vamos voltar aqui para falar sobre isso, né? Vamos ter oportunidade, né? Só você marcar. Não significa dizer que a pessoa vai para um tratamento uma única vez, ela vai ficar liberta. É verdade. Ela corre o risco de recaídas, faz parte do processo. Todo terapeuta sabe disso. Depois que eu me formei, depois que eu fiz o meu curso de terapeuta, que eu realmente consegui amadurecer as ferramentas, os assuntos que envolvem a dependência química, eu vim entender isso. Então a igreja, num contexto aqui de igreja agora, precisa estar aberta para receber essas informações. Às vezes a igreja envia para os lugares que tem hoje, que estão você vai em Seropédica hoje, casa de recuperação está batendo cabeça uma do lado da outra. Seropédica é um ponto aqui do Rio de Janeiro, onde a cada 100 metros, vamos dizer assim, eu estou dando só um exemplo, tem um lugarzinho para botar uma pessoa lá. Só que essa pessoa sai de uma prisão da dependência química e entra na prisão da religiosidade. Aí ela aprende a falar em línguas, ela vira líder lá dentro, ela conhece, ainda mais que já conhecia um pouquinho de Bíblia aqui fora. E aí volta, quando ela não é aquilo lá. Ela é engessada num processo lá dentro que não tratam dependência química. Estou falando isso aqui realmente, não é para assim, falando para denegrir, é para que essas pessoas peçam ajuda, pessoas que eu digo que estão abrindo esses lugares, porque já me aconteceu várias vezes de eu oferecer um tratamento para algumas pessoas que me pediram ajuda, de eu falar assim, de eu fazer uma abordagem, de entrevistar a pessoa e perceber que o caso daquela pessoa era uma internação, não tem mais jeito. E a pessoa fala assim, pô, mas irmão Marcelo, eu já fui
Quando chega lá, acontece isso. Eles não falam o que o senhor me falou aqui agora sobre a doença. Lá é só sobre anjos, demônios, monte, não pode usar bermuda, só calça comprida. Eu não quero ir mais não, irmão Marcelo. Deixa eu fazer só uma colocação aqui antes que a gente termine a programação. Você vai nas igrejas, se for convidado e tal? Pô, com o Deixa maior... o seu telefone, então. Isso que eu queria saber, se podia deixar o contato aqui. Vou com uma alegria, porque, assim, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como é que as pessoas vão ter o que falar se elas não sabem o que vão falar? É verdade. Então, assim, nada melhor do que quem vivenciou isso, aprendeu com a escola da vida e aprendeu também num curso que é oferecido para poder se aperfeiçoar, né? Então, meu contato aí para quem está assistindo... Não, é que as pessoas às vezes não conseguem entender que o espiritual, Jesus cura, liberta e salva. Mas as ferramentas e o apoio emocional psicológico e o tratamento são fundamentais. Sim. Porque o pastor não é terapeuta, o pastor não pode fazer um trabalho, né, de psiquiatra, ele não pode fazer. Ele precisa ter a mente aberta para poder... Ele dá o suporte, sim, e o suporte é muito importante, né? Então, você que está assistindo agora, deixe seu telefone, se você tiver oportunidade, eu tenho certeza que você vai ser abençoado, e a igreja que te convidar também será super abençoada nessa palestra. Pode me convidar que eu terei o maior prazer de ir, não é, e tudo, e eu tenho certeza que o pastor Carlos Hélio também, ele desenvolve tantos trabalhos ali na igreja dele, e ele vai ter a oportunidade de desenvolver um trabalho desse esclarecedor até, né, com você e o pastor Carlos Salles também, porque as comunidades hoje estão carentes de um trabalho disso. Se a liderança tiver sensibilidade, com certeza vai te convidar. Amém. Então, meu contato vou deixar aqui para você que se interessar por esse assunto aí, você que tem alguém na sua família que está passando por isso. Você ora por tantas pessoas, mas tem uma pessoa na sua casa que sofre com isso. E você às vezes não sabe como lidar, né? Está orando, mas o assunto é muito extenso. Então, meu contato no telefone, o WhatsApp é 96608-2977. 96608-2977, Marcelo Paulo. A gente vai aí onde você quiser para passar essas informações, tirar um tempo aí para a gente falar sobre isso abertamente, tanto na área espiritual como terapêutica. Vai ser muito enriquecedor. Amém, glória a Deus. Já sabe no texto, pode ler o texto. Eu trouxe aqui uma reflexão para fechar, que isso aqui vai colaborar com a mesa aqui. Não sei se você já ouviu isso. A ratoeira. Um rato olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que poderia haver ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda, divertindo a todos. Há uma ratoeira na casa! Há uma ratoeira na casa! A galinha, por sua vez, disse: desculpa-me, seu rato. Eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada. Não me incomoda em nada. O rato foi até o porco e disse: tem uma ratoeira na casa, tem uma ratoeira, hein? Desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer a não ser orar. Fique tranquilo que o senhor será lembrado nas minhas orações. O rato foi até a vaca, falou a mesma coisa. O rato dirigiu-se então à vaca e ela disse: senhor rato, uma ratoeira? Por acaso eu estou em perigo? Acho que não. Então o rato voltou para casa cabisbaixo e abatido para encarar a ratoeira do fazendeiro. Naquela noite, ouviu-se um barulho, como de uma ratoeira pegando uma vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra picou a mulher. O fazendeiro levou imediatamente ao hospital e ela voltou com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor do que uma canja de galinha.
O fazendeiro pegou o seu cutelo e foi providenciar seu ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro, então, sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Bom, moral da história. Na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema, como dependência química, e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se, quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre o risco. O problema de um é problema de todos, quando convivemos em equipe. Amém, glória a Deus. E o rato só fora, né? Rato só fora. Pastor Carlos Uer, suas considerações finais aí, deixa a agenda aí. A agenda, vou partir aqui para a agenda, então. Já falei no início do programa, né, parabenizando a igreja, a comunidade evangélica Casa de Refúgio, 4 anos na data de hoje, né? E amanhã nós teremos a caminhada pela paz. Se não chover, é isso aí. Saída às 19h30 lá da comunidade Casa de Refúgio. Sábado na Metodista, né? E lá na Metodista, na rua São Pedro 110, em Cascadura, Fazenda da Bica, 9 horas, a nossa consagração, né? Que tem sido benção. Esse sábado vai ter um grupo menor, porque vai ter um pessoal que vai estar saindo. Já vou fazer depois o pastor Carlos Salles vai confirmar aí, mas às 15 horas, né? Vamos ter evangelismo lá na igreja do pastor Carlos Salles. Às 15 horas ele vai. Vai ter cachorro quente? Não, vai ter evangelismo, um cachorro quente. Evangelismo, pensei que fosse cachorro quente. Não. E domingo, né, vai ser o culto de Santa Ceia. Domingo às 9h, às 18h30, vamos ter o nosso culto de Santa Ceia. Sábado às 14 horas tem o balé, né, que está funcionando. Tem um curso de cuidador de idosos, né, também lá, que tem, se precisar, pode entrar nas nossas redes sociais, Metodista Fazenda da Bica, para ter as informações necessárias. Tem a ginástica que funciona segunda, quarta e sexta-feira. Cuidador de idosos eu preciso, pastor. Não, está contratado. Eles estão fazendo o curso que eu estou precisando, Então, da minha faixa etária. Vou colocar lá porque sempre tem gente procurando emprego. Vou falar, o professor Fernando Lopes é um potencial para contratar. Cuidador. Eu estou precisando, minha faixa etária. A minha mamãe Dona Sarima está como cuidadora lá, né? Dona Rosa. Né? Então, assim, vamos orar pela Dona Sarima. Dona Sarima, um abraço. Ela está bem, né? Apesar da queda, ela está bem. Então, graças a Deus, vamos orar. Vamos terminar aqui pedindo o pastor Carlos Salles para orar. Posso falar a agenda também? Pode? Assim, mas depois eu falo de novo, vai ter o final. Não, chega. É para agradecer a presença do Marcelo. A gente vai agradecer, claro. Foi muito bom, realmente merece voltar. Merece voltar. Voltar, porque é uma merece voltar, tem muita coisa aí. Ficou muita pergunta. Amanhã, culto de cura e libertação na Travessa Souza Andrade 123, às 19 horas. No domingo, ceia do Senhor. No sábado, né? No sábado, às 15 horas, nós temos lá o evangelismo ali perto do Bresolão. Se não chover também, chovendo não vai ter, por causa que vai atrapalhar bem, né? A gente vai estar com o equipamento de som lá, e a gente não quer ver ninguém doente. E também quinta-feira, pela primeira vez, nós vamos ter lá a sala de oração, né? O pastor aí me concedeu essa benção aí. Então quero avisar as irmãs da igreja da Efraim aí, quando for quinta-feira da semana que vem, nós estaremos com a sala de oração às 9 horas da manhã. Diaconisa da Cira, se der para a senhora aparecer, apareça, vai ser uma bênção, amém? Então, 9 horas da manhã, na quinta-feira que vem, domingo nós temos a ceia do Senhor também. Ora pra gente, 2 minutos aí. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, nós te agradecemos, ó Pai, aleluia, pelo esclarecimento que tivemos, ó Pai, nesta noite, ó Pai, por esse programa Bate-Papo Cristão, Senhor Deus, e também, Senhor Deus, pela disponibilidade, Senhor Deus, do teu servo, ó Pai, que fez esse propósito com Deus, ó Pai, de estar colocando diante do Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, todo o seu tempo, ó Pai, e
privilegiando, Senhor Deus, muitas pessoas, ó Pai, de estarem recebendo do Senhor. Amém. Assim, ó Deus, esteja abençoando, operando, Senhor Deus, maravilhosamente, Senhor Deus, os teus servos, ó Pai, que se colocam à disposição, Senhor Deus, de fazer a tua obra. Também aquelas pessoas, ó Pai, que nesta noite ouviram, Senhor Deus, o que foi falado, Senhor Deus, e conceberam. Amém. Esteja também convidando aí o nosso amado irmão Marcelo, que ele vai e esteja aí fazendo essa obra de amor ao próximo, que esteja aí envolvido através do Espírito Santo de Deus, que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar resgatando almas para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pastor Carlos Wesley, quer falar alguma coisa para gente se despedir? Agradecer aí a participação do povo. Meu celular descarregou, por isso que eu não respondi as mensagens. Mas queria agradecer mais uma vez ao Marcelo por estar aqui conosco. Tirou o casaco do Flamengo, um casaco bonito, né, e tal, mas... E quinta-feira que vem estaremos aqui novamente em nome de Jesus. Tirou o casaco para colocar o leão e o cordeiro lá. Mostra, Marcelo, leão e cordeiro aí. É verdade. Leão. Tá aí o leão de Judá. E o escudão aí, ó. Amém. Glória a Deus. E domingo. Nossa, irmão, um beijo. Um beijo, nossa. Estamos orando pela sua recuperação. Amém. Se Deus quiser, no final do ano a gente vai estar aí com a senhora, se assim Deus permitir, e o pastor Carlos Wesley, seu filho, né, deu o aval aí, porque ele sempre enrola a senhora e me enrola. E o dia da Bíblia, professor? E dia da Bíblia? Dia da Bíblia? Vamos anunciar mais para perto lá, né? Segundo domingo de dezembro. Domingo. Vamos ter uma caminhada lá. E vamos, domingo, momentos de reflexão, uma palavra de avivamento a partir das 21 horas, de segunda a sexta-feira estamos com programação nova e vamos lançar outros também que eu mandei para o Júlio já, com o pastor Carlos Wesley, de segunda a sexta-feira, momentos de reflexão, uma palavra de avivamento. A gente está resgatando aquelas mensagens antigas, bonita, hein, pastor? Estou gostando, hein? Anuncia lá na igreja, divulga lá. E como ele não convidou a gente para ir na igreja, nem eu, nem o Marcelo, nem ele também convidou, domingo estaremos na Praça Patriarca, na Igreja Batista, ali naquele almoço de confraternização e participando da ceia do Senhor. Eu e nosso irmão Marcelo. Uma frase legal. Aqui, se você quer usar droga, essa frase é legal. O problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Amém, glória a Deus. É só você, a gente vai ter a oportunidade de fazer outro especial, se Deus quiser. E a gente fica feliz. Semana que vem, se Deus quiser, também o Rodrigo vai estar aqui, né? A gente vai falar sobre o deu tema. Aval aqui, deu aqui. Deu aval? Então a gente vai falar sobre aquele tema bacana. Eu esqueci, me ajuda aí, pastor, por causa da idade, a faixa etária aí. É o que? É o futuro sereno. Um futuro sereno, que coisa bonita. E a gente pode falar também que comemoramos agora as 5 solas, né? Dia 31 de outubro, né? Reforma Protestante. Reforma Protestante. O Rodrigo gosta muito desse assunto aí. A gente pode falar bastante rico também em relação a isso. Deus abençoe. E a gente não foi convidado domingo, nós vamos estar lá no almoço lá na igreja do Batista lá, então depois eles vão convidar a gente. Júlio, termina esse negócio aí já. Abração. Deus abençoe a todos. Saúde e muita Deus, paz para a paz. gente. Até lá. Abraço.